Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Matheus Aquino e estamos começando mais uma live aqui no Futebol na Veia. Hoje com um convidado especial, é o jornalista Fernando Camargo. Ele que é narrador hoje da rádio Energia 97 FM e vai estar presente aqui conosco para conversar um pouquinho sobre a carreira dele e, claro, falar do esporte que tanto amamos, que é o futebol. Ele já entrou aqui na live, já vou fazer o convite para que possamos bater um papo legal. Aguardando aí. Vamos só esperar que ele aceite. Esteja aqui conosco no Futebol na Veia. Vai ser um papo muito bom. Vamos esperar aí que ele aceite. Só aguardando um pouquinho. Fernando Camargo. Fernando Camargo, cara, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no Futebol na Veia. É um prazer imenso. Quero agradecer você por ter aceitado bater esse papinho aqui conosco para conversar um pouquinho sobre a sua carreira, que, olha, é um currículo para lá de invejável. O cara passou pela ESPN Brasil, me corrija se eu estiver errado, SBT, Rede TV, TV Gazeta, Band Esportes, Folha de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, Sport Plus, TVN Esportes, TV Corinthians, Rádio Energia 97 e a DAZN. É um baita de um currículo. E seja muito bem-vindo. Espero que possamos bater um papo para lá do legal. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Com certeza, papo muito legal. Primeiro, obrigado aí pelas palavras, né? Eu falo, cara, eu tenho 42, mas esse currículo aí parece que eu tenho muito mais, né? Já dei uma boa girada aí por grandes emissoras, por grandes publicações, por grandes rádios, e todas sempre com muita alegria, com muita vontade, por ter batalhado por estar em todas elas, né? E estar nessa luta aí do jornalismo, da narração, da comunicação, enfim. Eu falo que eu sou muito mais um comunicador do que propriamente um jornalista, né? Porque eu já trabalhei com tantas formas, né, de comunicação, então fico muito honrado, muito feliz de bater um papo aí com vocês e vai ser um prazer. Vamos resenhar, vamos dar risada e falar muita coisa aí, com certeza. Vamos lá. Então aí, já falando que você passou por várias etapas no próprio jornalismo, repórter, setorista, narrador, apresentador. Cara, então por que assim você escolheu o jornalismo? O que veio assim na sua mente, quero ser jornalista? Quais as referências que você teve no jornalismo para decidir seguir essa carreira? Bastante, cara. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo que está aqui, o Renato, né? O Renato Mendes, que é um dos caras, os craques do marketing digital hoje no Brasil. Ele está perguntando se eu tô na praia. Não, tô no interior, cara. Tô no interior, deixa eu até mostrar aqui, ó. Ó lá no fundo. Caraca, hein? Tô aqui no interior de São Paulo com a família, dando uma descansada, com a pequena para curtir também. Abraço para o Renato, para a galera. Cara, eu acho que assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de notícias, sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de ouvir o que estava acontecendo, de ver o que estava acontecendo, mas o jornalismo não foi minha primeira opção, não foi a minha prioridade, né, na época de faculdade. Eu gostava sim de ouvir rádio, gostava sim de ver jogos em televisão, gostava de acompanhar noticiário, mas não daquela forma que você imagina, eu quero escrever sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero viver disso. Gostava por curiosidade, gostava de ver notícias, gostava de ver jogo, gostava de ver tudo o que estava acontecendo. E no colégio, né, estudei aqui no Colégio Objetivo em São Paulo, eu tinha mais uma tendência, um lado para querer ir para biológicas. Eu estava no curso de biológicas, gostava muito de veterinária, gostava muito de biologia, gostava muito de bicho. E eu até pensei, pô, será que eu vou ser veterinário? Será que eu presto para biologia? Era uma área que eu curtia pra caramba. E na comunicação, eu gostava muito mais da publicidade. Gostava mais de ouvir jingles, gostava de propaganda, estudava um pouco mais, conhecia um pouco mais da publicidade, mas acabei não prestando. Quando eu estava no segundo colegial, ali com o meu segundo colegial, né? A meninada que talvez não saiba o que é o segundo colegial, hoje é o ensino médio e ensino fundamental, é diferente, né? A nomenclatura é completamente diferente. Mas naquela época, no colegial, eu gostava de propaganda e estava naquela dúvida, o que eu vou prestar, o que eu vou fazer, né, querer para minha carreira. E o pessoal falava, cara, você é doente, obcecado
você curte ver jogo, Copa do Mundo, Olimpíada, qualquer esporte que tá rolando, 4 da tarde, 8 da noite, 5 da manhã, você ouve rádio, você tá toda hora assim, porque você não presta jornalismo. E foi meio que um toque, assim, quando eu tava com meus 14 para os 15 anos, né, falar, pô, eu tenho que prestar alguma coisa que realmente seja para minha carreira. E aí, o resto é história, né? São 20 e tantos anos, aí quase 25 anos aí essa história de comunicação aí, a gente tentando fazer o melhor aí para todo mundo. E é o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. E aí você narrou mais de 45 modalidades. Acho que se pegar o Guinness Book aí, seu nome vai estar lá no topo. E aí, como é a sua rotina no jornalismo esportivo? Porque repórter, setorista, apresentador, tantas narrações, como é essa rotina tão cheia? Então, essa história de 45, ela deu uma bela ampliada por conta da Olimpíada do Rio 2016 e do PAN do ano passado em Lima, né, que eu tive a oportunidade de narrar, de apresentar na Record News, e em 2016 a Olimpíada do Rio no Brasil, que eu estava no Grupo Bandeirantes, né, que eu fiz Bradesco Esportes FM, Bandeirantes e Band News, e que deu um up muito grande. Matheus, era uma coisa que eu queria muito, assim, até mais do que Copa do Mundo, até mais do que futebol. Eu gosto muito de outros esportes. Eu falo outros esportes porque o Brasil, infelizmente, né, não é uma coisa minha. Eu gosto de qualquer coisa que é relacionada à competição, que seja relacionada a esporte. Só que o Brasil ainda está muito incrustado, está muito na questão do futebol. Aqui ainda dá para a gente falar que é quase uma monocultura esportiva, né? Não por parte de atletas, não por parte de admiradores, mas por parte da pessoa que tenta investir, né? Os outros esportes ainda são vistos de outras formas, né? Toda hora você vê corte de investimento nas modalidades olímpicas, mesmo um vôlei tão forte, a Superliga perdeu times, o basquete, que o Brasil já teve tantas glórias, natação, enfim, outras modalidades. Aqui é muita preocupação, principalmente com o futebol, que é o que dá uma grande audiência da televisão. E eu sempre gostei de outras modalidades, sempre gostei de outros esportes. Então, queria muito trabalhar com os outros esportes, queria muito falar dos outros esportes, e foi uma coisa que eu tenho feito bastante, fiz bastante, né, pretendo continuar fazendo. E a preparação, cara, é aquela, assim, você pode imaginar que não é fácil, você falou de 45 modalidades, né? Eu acho que eu tenho muito mais ainda para fazer. Tem os amigos aí, Everaldo Marques, o Serginho Arenilas do Sport TV, Guilherme Costa, esses caras que, pô, são monstros sagrados, meus amigos, que eu quero fazer muito mais que isso. Marcelo Duó, que já narrou muito mais também que isso. Então, são modalidades que a gente vai aprendendo, toda vez vai aplicando esse tipo de coisa, né? Então, é muito gratificante, muito legal. E tomara que surjam cada vez mais. Assim, é uma coisa que eu gosto muito e quero cada vez mais aprender. Vou aproveitar e mandar um abraço para a galera aí de João Pessoa. Não conheço a Paraíba, meu Deus, como eu não conheço a Paraíba. Eu estava tão perto em Natal, tinha passeio para conhecer Jampa. Eu não fui conhecer Jampa, me arrependo e preciso ir conhecer tua terra, porque eu tenho obsessão. Todo mundo fala, quem vem para João Pessoa não quer ir para outro lugar. Tô certo ou não tô? Tá certo. E o esporte, temos o Unifacisa, que é pertinho de João Pessoa, em Campina, e o Spectros no futebol americano, né? Já dá para ir para outros esportes. E o Unifacisa que disputou no passado o NBB segunda divisão, subiu junto com o São Paulo ali, Exato. Uma campanha espetacular e infelizmente estava jogando o NBB essa temporada, mas com a pandemia teve que dar uma parada por enquanto, né? Exato. Venha conhecer que vai ser muito bem-vindo. Agora, falando aí sobre ainda sua carreira, você foi narrador, comentarista, repórter. Como é o desafio de cada um desses? Porque tá no jornalismo, mas são atuações um pouco diferentes, né? Como é que você assumiu cada desafio em cada setor desse? Assim, eu não pensava em ser narrador. Assim, quando eu prestei a faculdade de jornalismo, eu queria trabalhar com comunicação. Né? Eu queria trabalhar num jornal, para ter oportunidade, numa televisão, num rádio, mas não pensava exatamente com a questão de narrador ou diretamente um repórter. Eu fui caindo nas funções que você tem dentro do jornalismo. Para quem não está querendo prestar jornalismo, ainda não sabe, jornalismo não é só o jornalista propriamente diz que está numa redação de jornal da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, dos grandes jornais do Brasil, Estado de Minas, enfim, jornais do Nordeste, Correio.
não é só isso, né? Você pode ser um editor, você pode ser um redator, você pode ser um coordenador, você pode trabalhar com pauta, você pode trabalhar com tantas situações dentro do jornalismo, e eu não fui aquele repórter diretamente, né, para trabalhar, ou um foca, ou um cara para começar diretamente. Eu comecei minha carreira efetivamente como jornalista quase já dentro da televisão, porque quando eu comecei nos canais ESPN ali no fim do ano 99, começo de 2000, né, eu já estava na faculdade, já estava no segundo ano da PUC de São Paulo, e aprendi muita coisa na faculdade, mas não tinha uma grande oportunidade ainda para escrever. Então eu passei primeiro num portal, que na época estava tendo aquele boom da internet, né, no fim dos anos 90, de vários sites, né, começando para todo mundo. Então foi naquela oportunidade. E aí eu caí na ESPN Brasil, em 2000, né, nos canais ESPN, para aprender tudo, assim, absolutamente tudo que eu sei de jornalismo até hoje na minha vida, eu devo muito à ESPN. Porque você vai aprender um texto de TV, você tem a linguagem do rádio, que muita gente era do rádio, o cara que veio do jornal para ter uma escrita muito rápida, para desenvolver, para escrever um jornal, para produzir, então você aprende muita coisa lá dentro. E onde eu consegui fazer muita coisa, eu comecei como produtor, eu fui editor, eu fui coordenador, eu testava a minha voz também para gravar uma coisa ou outra ali no início, então eu tive todas as escolas que você pode ter numa coisa só, que foram nos canais ESPN, né, entre 2000 e 2002. Então, ali você começou a desenvolver muita coisa, aliada à faculdade também, que você tinha aula de rádio, você tinha aula de escrita, você tinha aula de redação, você tinha aula de ética, enfim, tudo aquilo que te fornece, né, a faculdade de jornalismo. Então foi onde eu comecei a desenvolver. Mas a narração propriamente dita foi uma das últimas, porque você narrar esporte, narrar futebol, principalmente no rádio e na televisão, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque você tem que ter um repertório muito grande, você tem que ter uma velocidade, um raciocínio, você não pode deixar buraco, você tem que ser quase perfeito naquilo que você está fazendo. Então foi praticamente a última que eu acabei desenvolvendo. Mas durante a carreira você pega muita coisa até chegar num momento como esse, né? Eu estou com 42, são quase 21 anos aí aprendendo já e continuo aprendendo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa diferente para aplicar, né, na comunicação, no jornalismo, na locução, enfim. Legal. E o trabalho de setorista, ele é um trabalho um pouco mais diferenciado por você ter um contato mais próximo, geralmente com uma única torcida. Como foi assim o seu trabalho como setorista? Setorista foi uma situação diferente, porque eu já estava há bastante tempo, né, fazendo jornalismo. Aí eu entrei na Rádio Bradesco na primeira parte, em 2012, e acabei saindo, estava na TV Gazeta e voltei, né, para Bradesco no meio de 2014, durante a Copa do Mundo do Brasil. E eu já tinha sido repórter, mas repórter da Folha, né, para fazer o dia a dia do Campeonato Brasileiro de 2002. Eu fiquei muito tempo depois sem ser repórter do dia a dia, né, porque eu fui editor, eu fui coordenador, várias funções. E ali eu comecei na Bradesco Esportes FM a, de novo, pegar o dia a dia de setorista, de gravar boletim, de ter informação em primeira mão, de você ter sempre muitas informações para passar, né, porque o rádio é muito ágil, é uma coisa que te exige muito mais. Então foi uma coisa muito legal, eu gostei demais desse período, né, eu tenho um público muito grande do Palmeiras ainda, que na época eu fui setorista do Palmeiras, na Bradesco Esportes durante quase 4 anos. O público gosta pra caramba daquele período, e eu gosto também, porque desenvolveu uma série de coisas, né? O raciocínio, a velocidade, gravar boletim, você sempre tá ligado naquilo para apurar a informação, falar ao vivo. Então foi um período que eu gosto pra caramba, tenho muita saudade, de vez em quando ainda faço alguns jogos aí como repórter. Então, uma coisa que eu gostava pra caramba, não só do Palmeiras, porque era o time que eu cobria, mas eu fazia de tudo, né? Eu fiz reportagem, final de Copinha, fiz final de Libertadores, final de Champions League, tanta coisa, então foi muito legal. Cara, e no ano passado, eu até conversei isso contigo, teve a final da Libertadores, Flamengo e River Plate, e aí, na Energia 97, ficou eternizada a imagem para os flamenguistas, que foi a tua narração dos gols do Flamengo. Como foi aquele momento ali? Porque de um lado você tinha o Marcão, né? Jogando pena no primeiro gol, do outro tinha o cara louco com o gol do River. Como foi aquele momento?
Porque assim, o projeto da energia, né, o Energia em Campo, que aliás agora está parado por conta da pandemia, mas vai voltar logo logo, sempre tem muita descontração, né? Sempre tem muita brincadeira, mas nunca com o intuito de ofender diretamente nenhuma torcida, nenhum time. Tanto que aqui em São Paulo, né, não sei se a galera aí do Nordeste conhece, a galera que está acompanhando conhece, a gente tem 4 narradores aqui. Um narrador para o São Paulo, um narrador para o Santos, um narrador para o Palmeiras, um narrador para o Corinthians e os comentaristas da mesma forma, né? Então a gente faz para todas as torcidas, né? Muita gente de outras torcidas acaba acompanhando também e gosta. E no dia do Flamengo foi uma época que já estava quase o programa de audiência. O Sombra, que era o coordenador, falou: pô, vamos fazer o jogo do Flamengo. Tá numa final de diferente. A gente vai partir para a linha do anti. A gente não vai ficar neutro. A gente vai ser contra o Flamengo porque é uma equipe do Rio de Janeiro, que tem uma rivalidade, mas absolutamente sem querer ofender qualquer coisa. Então pegou os 2 narradores, que foram designados, eu e o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio faz o Corinthians, normalmente eu faço o São Paulo. A Lelê é comentarista do Corinthians, o Marcão é comentarista do São Paulo, o Sombra e o Portuga ali aliás, o Portuga só, porque o Sombra estava de férias no jogo. E o Sombra falou: se possível, a gente vai pro lado do River, até pelo Portuga ser argentino, ele torcer pro Boca. Ele brincou: pô, eu torço pro Boca, mas o Flamengo não dá também. Então a torcida do Flamengo pegou muita pilha. Pegou muita pilha. Pô, você gosta do Flamengo de vocês. Mas eu tô fazendo uma narração que é uma brincadeira. E os 2 gols do Flamengo caíram comigo, né? O Luiz Cláudio na rua do River Plate, que a gente jogou as penas pra cima, começou a falar gol, tudo daquele jeito. E os gols do Gabigol, você pode, quem acompanhou, tá aí no YouTube, tá aí no Instagram, não foi uma coisa fúnebre. Eu até gritei: gol de Gabigol, o Flamengo é campeão da Libertadores e tal. Porque é minha profissão, porque é o jeito que eu tenho que fazer. E foi muito legal de fazer, né? Muita gente do Flamengo ficou pé da vida. Todas as redes sociais do Flamengo, o pessoal do YouTube começou a bombar. Teve canal aí do Flamengo no YouTube que teve mais de 2 milhões. Esses antes, não sei o que, a cara deles. E a gente levou numa boa. E todo mundo leva numa boa. Porque a gente não tá para criticar ninguém. Sabe por quê, Matheus? Num mundo como esse, cara, que hoje tá muito complicado, você fala uma coisinha, o lado A já interpreta de um jeito, o lado B interpreta de outro. Você é julgado pelo tribunal da internet, das redes sociais. Então é muito difícil. Então, o intuito do que a gente fez foi principalmente para levar descontração, entretenimento e alegria para todo mundo. E acho que foi isso que atingiu. A hora que terminou o jogo, o Flamengo está bem feito, vai tomar, sabe? Daquele jeito a gente levou numa boa. Naquele dia mesmo a gente saiu para tomar uma com a galera ali, os flamenguistas, pô, tava ouvindo vocês, estava engraçado, e é isso que a gente queria, entendeu? Porque jornalismo não é só a gente informar em primeira mão, informar com isenção, ter ética. A gente às vezes tem que levar um pouco de alegria para todo mundo, principalmente num momento como esse, que não está nada fácil, por uma soma de coisas que a gente sabe, né? Perfeito. E aí, falando desse mesmo programa, você sente que ele tem uma energia, uma sintonia diferente da maioria dos programas, e isso acaba atraindo, na verdade, mais ouvintes, mais pessoas para acompanharem as narrações no YouTube. Você acredita nisso? Eu acho que sim. Eu acho que, às vezes, o pessoal mais jovem, essa geração que a gente pega de meninos, né? Você também é um que não tem seus 25 anos ainda, está ainda conhecendo muita coisa, está principalmente na geração do YouTube, da TV a cabo. Eu que sou mais velho, a gente viveu outra geração. A gente conviveu com um outro tipo de narração, um outro tipo de informação, que era muito mais aquele jeito mais sisudo, um jeito não sério como é hoje, né, com isenção como é hoje, mas de uma forma mais formal até. Né? Muita gente que acompanha a gente lá na Energia, que acompanha o Estádio 97 há 21 anos, fica até satisfeito de ouvir como é feito, porque você está num trânsito, você está vivendo um problema não muito legal, está com problema em casa, no trabalho, você quer um pouco mais de descontração. Quando eu trabalhei na Bradesco Esportes FM era dessa forma também, né? Por mais que não fosse como é a Energia, que é muito mais do bate-papo, da discussão ali do torcedor para o torcedor, mas todo mundo quer um pouco disso.
E muita gente fala, vocês mudaram o jeito de fazer narração. Eu acho que a gente não mudou o jeito de fazer narração. A gente continua narrando, cada um tem o seu estilo. Eu sou um cara mais das antigas, o Cadu, que é o Santos, é muito mais ainda. Ele é o cara mais técnico que a gente tem. O Domênico é um comunicador monstruoso, talvez um dos maiores de todos os tempos, que é narrador também, e liga aquele jeito do Palmeiras dele, mais palestra. O De Paulo é totalmente irreverente pro jeito Corinthians como ele é. Então, acho que a soma de tudo isso é que faz a galera gostar. Então, o São Paulino ouve o palmeirense, o corintiano ouve o São Paulino, o santista ouve o corintiano, e por aí vai, entendeu? Acho que todo mundo está gostando do jeito que está sendo feito. Não à toa, chegou a liderar o Ibope, né, na questão das empresas de rádio, as narrações de rádio aqui em São Paulo, que é uma disputa ferrenha, uma disputa dificílima, porque é uma coisa totalmente nova, e a gente, de repente, ficar na frente de Jovem Pan, Bandeirantes, Transamérica, Rádio 105, que são rádios conhecidas Brasil afora, é muito gratificante. E a galera abraçou muito essa ideia, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tenta fazer para agradar, e a galera tem curtido bastante. Desculpa se eu estou falando demais também, que quando eu... Não, tá ótimo. Fernando, e aí, a gente vendo essa parada, que ela tá resultando, vai resultar em mudanças no futebol, mas também no jornalismo. Como é que você vê essas transmissões online, tanto na televisão, quanto no rádio também? Como é que você está vendo essa mudança? Cara, é fundamental. Hoje é a escola para quem quer começar no jornalismo. Né? Eu sempre falo para meus alunos, eu sou professor de curso aqui em São Paulo também, hoje quem quer migrar para o rádio, quer começar no rádio, não tem nada mais rápido e tranquilo do que você fazer, por exemplo, uma web rádio. Você pode fazer no seu próprio celular, no computador, uma coisa muito simples. Né? Você pode narrar alguns torneios que não tem obrigatoriedade de ter direitos, tal. Você pode fazer transmissões de programas, lives, bate-papos, podcasts, pode fazer tanta coisa que você desenvolve muito o teu conhecimento e aquilo que você quer fazer. E na televisão da mesma forma. A televisão hoje a gente está vendo, hoje o rádio está virando televisão também. As grandes emissoras de rádio, a maioria dessas lives que a gente tem já estão no YouTube, já estão no Instagram, já estão no StreamYard, já estão em tudo quanto é fazer. Então já está inserido e hoje é uma grande oportunidade para aqueles mais novos que querem começar a fazer, para os mais velhos que querem também, tem que se inteirar no meio, tem que começar a conhecer, porque senão você acaba ficando para trás. Hoje é o que está mandando e o que está ditando essa moda cada vez maior. Legal. A sua internet está travando só um pouquinho, mas está dando para entender. Se quem estiver assistindo aqui a nossa live, se estiver dando para entender também, vai deixando o joinha. E, Fernando, agora falando sobre a volta do futebol brasileiro, que o europeu já está voltando, mas, por exemplo, o Flamengo já voltou a treinar, o Vasco, os clubes paulistas estão se reunindo com federação, com órgãos de saúde, enfim, como é que você projeta a volta do futebol brasileiro, que para muitos é prematura, né? É difícil porque, assim como tudo que está acontecendo no Brasil, a gente está vendo muita gente batendo cabeça, informação desencontrada, o governo federal fala uma coisa, os governadores falam outras, os prefeitos falam outras, dirigentes em São Paulo, vou falar aqui o que aconteceu essa semana, né? A gente teve a reunião dos presidentes, presidente Andrés, presidente Maurício, presidente Leco do São Paulo, mais o Pérez, para tentar ver os grandes voltar aos treinamentos. Tá muita confusão. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo já voltou a treinar, né, fez um período de exame, já estaria na frente de Vasco, Fluminense e Botafogo, que são contra. Minas, a mesma coisa. Então, acho que é muito complicado, porque a gente está vendo o Brasil numa crescente, né, Matheus, dos casos. A gente não está numa curva descendente da pandemia, a gente está vendo só os números crescerem cada vez mais. Né? Exato. A população está na rua, qualquer estado. Hoje não tem proibição, a flexibilização é total no Brasil. A gente está vendo São Paulo com os principais pontos do comércio popular lotado, transporte público lotado, shoppings reabriram. No Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa.
O Nordeste acho que lidou muito bem, algumas capitais com isso, com a questão do lockdown, com a questão de tentar segurar, mas é difícil, a gente sabe que a população é diferente do Brasil, muito diferente do que é, por exemplo, a Europa, o que é Nova Zelândia, o que é Coreia, o que é Japão. Então, é complicado, mas eu acho que se chegar num consenso de todo mundo testar, tiver segurança para se fazer, estava falando isso até com a minha família ontem, falei, pô, se shopping está liberado, transporte público está liberado, as pessoas estão nas ruas, fazendo um monte de coisa, o futebol não tem por que você cercear no momento como esse. Eu sou contra, eu acho que deveria ter sido feito tudo como a Europa fez, tudo como as grandes potências fizeram, a questão do lockdown, a questão de segurar para ver uma diminuição exponencial de tudo que está acontecendo. E a gente não vê. Né? A gente só está vendo casos. O Brasil já é o segundo do mundo em casos e em mortes. Se continuar nessa toada, vai se tornar primeiro, o que é absolutamente inconcebível, principalmente pela população que é o Brasil, com 110, 115 milhões a menos do que é os Estados Unidos. Né? Mas o jeito que o brasileiro é, que não é muito aceito a querer cumprir regra, adora descumprir regra, sempre quer colocar jeitinho para um monte de coisa. Então vai se complicar muito. Então a questão da economia já está atrapalhando muita gente, nada foi feito do jeito que poderia ter sido feito, então é muito complicado. Só que eu acho que já daria para fazer nesse aspecto que eu falei, já que voltou transporte público, voltou shopping, voltou comércio, voltou um monte de coisa, por que o futebol seria diferente, né? Se está tendo tanta aglomeração, o futebol seria, vou dizer assim, um de menos, né? Ainda mais que é um espaço aberto, que é o campo. Enfim, agora vamos tratar um pouquinho sobre os clubes. Sem torcida, que Exato. Sem torcida, claro que teria uma diminuição completamente quase drástica de algum caso eventual, né? Exato. Tem algumas pessoas aqui acompanhando a nossa live. O Marcelo Lima, da 97 FM, entrou agora. Esse é o Marcelo, nosso repórter lá do Estádio 97, grande Marcelão. Agora virou um cara das lives também. Tá fazendo várias lives agora, tô com saudade do Marcelão. Além de ser um parceiro do dia a dia, é um cara que sempre tá comigo num sábado, por exemplo, quando não tem jogo, pra gente tomar uma, que é sempre bom. O Luca tá aqui também, o João Vargas, Lidinal, aqui, o pessoal do Rio Grande do Norte, Guilherme Calvano, isso aqui é flamenguista, Janete Rosieri, Paraíba, e o Abdiel também está aqui nos acompanhando. Legal. O Fernando, agora falando, por exemplo, sobre o Corinthians, que está dominando, vamos dizer assim, o cenário negativo da coisa, porque está perdendo processos judiciais um atrás do outro, acabou de perder para o Jusilei, que pode chegar até 25 milhões, saiu a notícia no meu timão. Como é que você vê essa atual situação do Corinthians? Porque as dívidas estão subindo tão quanto a do Cruzeiro no ano passado, né? É muito delicado, é muito complicado. Inclusive, nesse período da pandemia, eu bati um papo em live aqui com o diretor financeiro do Corinthians, né, o Matias Ávila. Eles estão tentando colocar a casa em ordem, Matheus, mas é muito complicado, é muito difícil, porque o dinheiro da televisão, o dinheiro da arrecadação do Corinthians, que é fundamental para uma série de coisas, não vem num momento como esse. Você não tem como pegar também o adiantamento para Campeonato Brasileiro, porque você não está jogando. O Corinthians está com um problema gravíssimo de salários dos jogadores, que a gente sabe que a folha salarial não é pequena. Acabou de acertar uma parcela só, está com duas ainda em atraso, né, do período que eles estavam jogando. Tem uma dívida enorme, paga muito jogadores que sequer jogam com a camisa do Corinthians, que estão aí pelo mercado do futebol e tem contrato assinado e tem que pagar. Diminuiu a folha salarial dos funcionários do clube no Parque São Jorge, dos CTs, então é muito complicado, é muito triste a gente ver uma situação como essa, mas não é só do Corinthians, não é o privilégio só do Corinthians. Você citou o Cruzeiro, tem a situação do Botafogo, tem a situação do Vasco, eu tô falando dos grandes aqui, tá? O Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, sem falar de outros clubes do Brasil inteiro, né, da região centro-oeste, da região norte, da região nordeste, que a gente sabe que também passam por problemas duríssimos, né, porque não tem o futebol e não tem as competições em si, não só no futebol. Então, cara, tem que diminuir absolutamente tudo, você tem que cortar, você tem que saber se reinventar num momento como esse. O Corinthians está
talvez sofrendo o pior momento dele nos últimos 12, 13 anos, aí, desde a queda, né, o rebaixamento para a Série B em 2007, né, o ano de 2008, quando o Ronaldo veio. E, cara, não vejo a curto prazo como isso vai se resolver. Não tem, acho muito delicado você falar num momento como esse em contratar Jô, pensar em Romarinho, repatriar esses caras que estão na China, Paulinho, Renato Augusto, enfim, não dá. Primeiro você tem que pensar na tua casa, primeiro você tem que colocar a tua casa em ordem, nas pessoas que estão lá, no teu patrimônio, depois você pensa no futebol. Isso não é um privilégio só do Corinthians, mas já que a gente falou, é uma coisa que é delicada e muito complicada num momento como esse. De um modo geral, como é que você vê a gestão do André Sanches? Porque é o cara mais criticado nesse momento no Corinthians, porque é o cara responsável pelo clube, né? Como é que você vê a gestão dele? Eu acho que é bem diferente do que foi a primeira, né? Porque a primeira você ganhou muita coisa e às vezes esconde muita coisa também. Nessa ele já foi combatido, por exemplo, no dia que ele foi eleito. Né? Para quem não se lembra ali, né, em 2018, março de 2018, ele teve que se esconder num carro quando ele foi eleito, porque teve acusação de fraude, e ele é combatido por muita gente lá dentro do Corinthians, né, por questão de negociação, patrocínio, não pagamento da arena. E tá com problemas, cara, tá com muitos problemas, né? Essa dívida do Corinthians, os próprios corintianos falam, ela é impagável no momento, não tem como você pagar, né? Tem que postergar, tem que procurar ter entrada de dinheiro de tudo quanto é lado para tentar sanar algumas coisas, esperando o dinheiro do Benfica até agora para poder pagar salário, para poder resolver o problema do patrimônio. Então, para o corintiano, claro que o corintiano que está acostumado com o título está feliz porque ano passado ganhou um Campeonato Paulista em cima do São Paulo, aquele gol do Wagner Love. Mas é muito pouco, é muito pouco. Você não pode só pensar em simplesmente o cara da fiel torcida que está no estádio. Tem que pensar em muito mais, que o Corinthians é muito maior que isso. Estamos tendo só um pequeno problema com a internet. Tá ok aí, Fernando? Oi, tá me ouvindo? Ouviu bem? Tá, ouvindo agora. Deu só uma travadinha de novo, mas tá ok. E aí, por exemplo, você acha que grandes jogadores podem resolver, por exemplo, sair do Corinthians porque com 3 meses eles podiam assinar rescisão e sair judicialmente de uma forma correta, legal na lei. Aí, por exemplo, caras com grandes salários, como Fagner, um Gil, um Cássio, você acha que eles podem ter uma tendência a deixar o clube? Eu acho sinceramente que não, Matheus, porque eu acho que isso vai se resolver, principalmente até o retorno do futebol. Eles não vieram a público, por exemplo, a fazer reclamação por questão de atraso de salário, por questão de direitos trabalhistas, diferente do que, por exemplo, o Paulo André acabou fazendo, jogador do Corinthians, o Maicon acabou fazendo também. Então, acho que nesse momento, essa não é, acho que, o principal problema que o Corinthians tem. Ele tem que acertar e colocar a casa em hora, porque esses caras, por ter um salário muito alto, por ter um ganho muito alto, eles conseguem se sustentar e até aguardar, né, a resolução de outras formas. Mas sair nesse momento do Corinthians, eu acho que não. Acho que esses que você citou, Fagner, Cássio e Gil, que são os 3 aí, talvez, que têm um salário um pouco maior, devem ficar até porque tem contrato também. Né, tem uma história no Corinthians e até agora, pelo menos, não vieram a público falar de problemas como esse. Então, acho que nesse momento, uma situação como essa fica como está. Mas, assim, antes da parada, o time vinha muito mal, correndo risco, inclusive, de rebaixamento, enfim. E aí o Thiago Nunes já estava sendo criticado. Você acha que essa parada pode ser sadia para o clube, e aí em conversa o Thiago Nunes pode ir acertando questões mais táticas? Pode ser saudável a parada? Cara, eu acho que não, viu? Sinceramente, eu acho que não. Até pela situação que o Corinthians está, né? Nas disputas do ano de 2020, né? Já está eliminado da Libertadores numa fase prévia, que não esperava nunca que isso acontecesse, como foi para o Guarani do Paraguai. Está praticamente eliminado no Campeonato Paulista, só um milagre pode salvar o Corinthians de classificar para a fase posterior, ainda não é nem no mata-mata, né? Tem chance do Corinthians estar, porque ele está
5 pontos atrás do Guarani. O Guarani, com um empate, ele praticamente já classifica. Né? E o Corinthians, o próximo jogo dele, teoricamente, é contra o Palmeiras. Não é qualquer coisa. O Palmeiras é o time mais rico aqui do estado, é o time, talvez o único aí do Brasil que tenha poderio para tentar encarar o Flamengo em algum momento. Então, acho que o Thiago Nunes, não sei se essa parada foi tão benéfica assim, porque zerou para todo mundo, né, cara? Zerou para todo mundo. O Corinthians, se estava num mau momento, não tem como ter uma melhora por conta disso. Todo mundo não está treinando desde o dia 15 de março. Nenhum jogador de futebol, Matheus, fica parado mais do que 15, 20 dias sem fazer nada. Né? Por mais que ele viaje ali no mês de dezembro, janeiro, passa as férias, as festas, ele nunca para. Ele está sempre jogando aquelas peladas de final de ano, jogos beneficentes, está lá treinando. Agora a gente está praticamente 3 meses aí com treino na sacada, com treino ali no quintal, com treino... Tivemos só um probleminha novamente, a internet dele está travando um pouco, mas acho que ele já volta, vamos ver. O Hélio está aqui também, ali de Nava, pessoal do Rio Grande do Norte, Janete e o Jefferson Veloso. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui. Ele acabou caindo da nossa live. Vamos só esperar que ele possa entrar novamente. Ele acabou caindo por conta da internet. Danilo Silva também acabou de entrar aqui. Tá um papo muito legal aí com o Fernando Camargo. Cara com mais de 20 anos de experiência no jornalismo, já narrou mais de 45 modalidades e um currículo para lá de invejável. Vamos só esperar que ele possa entrar aqui novamente. Teve um pequeno problema na internet. Opa, já vou fazer o convite novamente. Opa! Para podermos continuar essa conversa que está muito legal. Voltei. Tá me vendo? Voltou? Ok, aqui tá bom demais, Fernando. Aqui tá bom. Beleza, vamos lá. Então, aproveitar o seu último gancho. O Corinthians deu para ouvir tudo? Deu, perfeitamente. Perfeitamente. Então, já pegando o seu gancho, que você citou o Palmeiras, que pode ser talvez o único clube que possa bater de frente com o Flamengo. Nessa semana, o treinador Luxemburgo foi bastante criticado por algumas falas que ele deu, né? Mas é um clube que não fez tantos investimentos como tinha feito nos últimos anos, mas ainda é visto, como você mesmo citou, como o clube no páreo do Flamengo. É real que o clube possa ganhar mesmo a Libertadores, esteja no grande patamar junto com o Flamengo, River, Boca, ou ainda precisa melhorar bastante? Eu acho que na questão do investimento, o Palmeiras não precisava ter grandes jogadores, precisava ter grandes nomes, né, diferentes do que estava no elenco do ano passado, por exemplo, porque foi praticamente mantido, né, com exceção do Borja, que é um jogador muito criticado, o Daverson também, mas chegou o Rony, foi o grande cara do Atlético Paranaense, né, no ano passado, em 2018 também. O William Bigode voltou de lesão. Tem bons caras para jogar no meio campo, lateral, enfim. O Palmeiras tem um elenco muito forte, muito qualificado. E consegue disputar uma Libertadores. Você não dá para dizer que tem um time que seja bicho-papão, até por se tratar de um mata-mata. Né? O Flamengo, ano passado, não foi fácil chegar numa decisão. Esteve ali a pouco mais de 3 minutos de perder o título, né? O River estava praticamente com o título na mão. E pro Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras precisa de uma coisa, Matheus, que está acontecendo, que é muito importante, que é disputar essas competições. E nos últimos 4 anos ele disputa, ele está lá, ele está sempre batendo na trave. Ele foi semifinalista contra o Boca em 2017, em 2018. O ano passado disputou de novo, esse ano está lá de novo. Então essa sequência de disputas é que coloca um time a ser um dos postulantes, né, um dos favoritos a título. E apesar do Flamengo ter o Jorge Jesus, um elenco extremamente qualificado, um time, 11, 12 jogadores ali que deu muito certo, não é o único, né? Não é o único. Acho que o Palmeiras tem reais condições de chegar para brigar também. O Luxemburgo vinha fazendo um trabalho interessante no Campeonato Paulista, apesar de receber algumas críticas da torcida, né, da crônica também, mas eu acho que
numa competição como é a Libertadores, mata-mata, que é diferente do que a gente está acostumado de pontos corridos, o Palmeiras tem muita chance, tem condição de brigar, sim. E você citou o Boca, no passado também pegou o Grêmio, ou seja, só adversários difíceis. Só que nessa questão do elenco, por exemplo, a torcida tem pedido novamente a volta de Valdívia. Agora, supõe-se que o Palmeiras esteja negociando por Casares, já que o Atlético Mineiro quer Roger Guedes, aí o Casares iria no negócio para resolver uma questão contratual, enfim. É necessário você trazer um Valdívia, um Casares? São peças realmente que ainda faltam um criador? Ou deixa ali, tem pessoas capazes de fazer a mesma função? Eu acho que, cara, o Valdívia é aquela questão, o São Paulo faz muito isso, né? De ter o apego pessoal a um jogador e querer sempre trazer de volta, como fala toda hora com o Caleri, como falava com o Luiz Fabiano, como falava com o Lugano, enfim. O Hernanes, né, que voltou e não jogou, né, nem 10% do que ele jogou em 2017, por exemplo. O Valdívia, cara, teve passagens, né, no plural, marcantes no Palmeiras, né, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Mas hoje ele não é um cara que seja fundamental, com 36 para 37 anos, para jogar no meio-campo. Eu acho que o Palmeiras tem caras ali que conseguem desempenhar, né, a função do Valdívia. Lucas Lima, que nunca conseguiu jogar, o próprio Gustavo Scarpa, o Ramires, o Zé Rafael. O Zé Rafael, pô, pega esse elenco do Dudu, que tá jogando nessa faixa de campo também, porque tem Rony, porque tem William, porque tem tanto jogador lá na frente. Não sei, eu acho que às vezes é para você ter notícia, para você falar. Porque o Valdívia, achei que ele ia encerrar a carreira dele no Colo-Colo, como ele estava recentemente, e vai muito na onda do torcedor, né? Eu acho que o próprio torcedor do Palmeiras não quer o Valdívia de volta, achando que ele pode oferecer muita coisa para o time. Ele foi muito importante para o time, mas lá atrás, 2008, 2009, 2014, quando ele voltou, aí teve uma série de problemas, né? Praticamente saiu escorraçado do Palmeiras. É igual no São Paulo, querer a volta do Cueva. Eu adoraria voltar para o São Paulo. Pô, o Cueva não respeitou ninguém no São Paulo. O Cueva jogou talvez 3, 4 boas partidas e não tem por que querer voltar e a torcida aplaudir um retorno como esse. Então, eu acho que é muito mais um negócio para você dar notícia do que qualquer outra coisa. E, Fernando, você citou o Cueva, acabou de sair do Pachuca, do México. O Santos entrou, vou dizer assim, numa furada mesmo, porque foi um baita de prejuízo. Aí é achar que vai ser o salvador da pátria igual o Valdívia. Mas, ainda continuando no Palmeiras, você citou a vinda do Rony, só que parece que tirou tempo do Gabriel Verón, né? Porque a gente sentia que faltava dar espaço aos garotos da base, aí subiu 4, o Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Verón e o Wesley, aí resolve contratar um jogador para a mesma faixa de campo. O Palmeiras parece insistir novamente no erro em não querer utilizar os garotos da base, porque o Verón é uma grande promessa, né? O Verón é uma grande promessa, mostrou isso em seleção. Eu tive a oportunidade de fazer jogo dele na base, é um menino muito diferente. Tem tudo para estourar, como foi Gabriel Jesus, por exemplo, e se estourar não fica muito tempo no Brasil, infelizmente, né, que é como manda o nosso futebol. E eu vou até discordar um pouquinho. Eu acho que o Palmeiras está dando sim oportunidade para a molecada, né? Eu vi o menino jogar, eu vi o Verón jogar, eu vi o Wesley, eu vi o Patrick, todo mundo ano passado no Sub-20 e subiram os 4, né? De uma vez só, sendo que o Verón nem era Sub-20, ele era 17. Ele era uma categoria abaixo ainda. E acho que por ter um elenco tão recheado, por ter um elenco tão grande, né, o Palmeiras não consegue às vezes colocar só 15, 16 ali para jogar, precisa de 2 times. Né? O Gabriel teve a oportunidade no passado, jogou um pouquinho no final do ano, marcou gol em jogo importante, jogou jogo grande também. Eu acho que naturalmente ele vai ter a oportunidade dele, Matheus. Acho que não é a questão do Rony tirar o espaço dele, é que o Rony chegou com um nome muito grande, um valor muito alto também, mas se não provar nos treinos e não jogar bola, vai esquentar o banco. O Luxemburgo não tem essa não. Ele bota o menino para jogar, bota os meninos para jogar e se tiver que botar menino no lugar de veterano, de medalhão, ele vai botar, sem problema nenhum. E essa semana teve uma decisão aí do STJD que foi bastante criticada,
que foi naquele jogo entre Flamengo e Palmeiras, no Allianz Parque, os torcedores atiraram uma cadeira no gramado, e aí o Palmeiras foi multado em R$1 e mais 12 mil para ajudar hospitais com Covid-19, enfim. Como é que você vê essa decisão? Porque, por exemplo, o Gabigol, ano passado, levantou a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol e foi multado em 60 mil, né? A gente sabe que o STJD, eles não têm a justiça propriamente dita como a premissa, né, básica deles, né? A gente sabe que existem 2 pesos, 2 medidas para um monte de coisa e não me surpreende, sinceramente não me surpreende você punir, às vezes, atos muito mais irrelevantes do que coisas que realmente deveriam ser tratadas com uma gravidade maior no futebol. Né? Não me surpreende, né? A gente sabe que o bastidor funciona muito nessas horas. Se você tem um advogado melhor, que está ali bem relacionado, não vai acontecer muita coisa. Senão, você acaba punido com mais jogos e tal. E não é a primeira vez que isso acontece no Palmeiras, não é a primeira vez. Não é privilégio só dos clubes de São Paulo, né? A gente sabe que às vezes tem uma predileção para um lado ou para o outro. Infelizmente, continua dessa forma. O circo sempre está armado, né? O palhaço, às vezes, somos nós que temos que ver tudo isso, né, Matheus? É verdade. E aí, Fernando, começando agora a falar sobre o São Paulo, acabou de entrar aqui o Tito Tricolor, chegou na hora certa, aí vamos falar do São Paulo. Tito já é meu ouvinte, deixa eu ver, há quase 10 anos, grande parceiro, grande amigo aí de grandes jornadas aí, em várias situações. Legal. E como é que você vê o São Paulo? Não fez tantas contratações como no ano passado e estava querendo engrenar, porque o trabalho de Fernando Diniz tropeçou um pouco no ano passado, mas esse ano resolveu evoluir. Pato não balançava as redes e começou a botar a bola no gol, e aí o futebol parou. Como é que você vê aí o São Paulo agora, possivelmente na volta? Eu fui muito crítico do Diniz, principalmente no ano passado, né, com o trabalho que ele pegou no meio, no final do Campeonato Brasileiro de 2019. Falava muito isso na energia. Aliás, eu coloquei até um vídeo lá no meu Instagram, lembrando, no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Marcão estava pintado de palhaço. A gente foi parar até no Redação Sport TV, com o jeito da narração, que era uma fase que o São Paulo estava muito mal. Mas eu fui a favor do Diniz, Matheus, quando ele foi mantido, quando ele teve a manutenção dele no cargo. Por quê? Porque o São Paulo acreditou numa ideia, porque o São Paulo apostou num projeto, porque o São Paulo continuou com uma situação que estava no ano anterior, que já não tinha acontecido. Então, acho que isso mostrou realmente que estava com um pensamento um pouco diferente. Deram tempo para o Fernando Diniz trabalhar. Jogadores que chegaram nessa temporada, claro que teve problema com o Alexandre Pato, com o Pablo, o Hernanes não rendendo. Aí o Igor Gomes voltou da seleção, começou a ajudar o time. A defesa se acertou muito bem. Thiago Volpi confirmou o contrato dele como o goleiro que o São Paulo tem efetivamente, desde o Rogério Ceni, talvez seja o primeiro que seja realmente um goleiro de confiança. Então o time começou a engrenar, o time começou a entrar no caminho certo. Perdão, o Daniel Alves no meio-campo é um cara que está rendendo muito, muito. Praticamente participa de todos os gols do São Paulo, das jogadas do São Paulo. Igor Vinícius, que não se sabia se ia ficar ou ir embora, acabou acertando a lateral com uma opção também, o Juan Fran, enfim. O time começou a ir bem. Iria ser campeão? Não sei. Isso aí não dá para cravar. Estava encaminhando para ir para fases mais importantes, né? Faz o Campeonato Paulista, quem sabe uma disputa de brasileiro, de Copa do Brasil também. Então, o torcedor do São Paulo tem motivos para acreditar que o time vai ter um rendimento superior ou parecido com o que estava antes da pandemia. Se vai ser campeão, aí é outra história. Aí não dá para a gente cravar absolutamente nada. Mas para o torcedor do São Paulo, acho que dá para botar o time como um dos principais aí postulantes ao título. Estão perguntando, o Afonso está perguntando aqui sobre o Miranda. Se eu acho que ele é do Esquadrão Cartoleiro. Cara, o Miranda está com 36. A defesa do São Paulo tem os seus 2 titulares hoje, que é Bruno Alves e Arboleda. O Arboleda tem proposta, né? Tem proposta, mas já teve a proposta para sair também, acabou não saindo. Então é um jogador que ainda consegue render no time. E sobre o Antony, eu acho que o Antony já deveria ser liberado, sabe? A cabeça dele já não está mais aqui.
porque o Ajax já vai voltar aos treinamentos, o campeonato holandês terminou, ele está vendido, o dinheiro foi pago, acabou. Eu acho que já é a hora dele pensar no futuro dele como jogador e o São Paulo pensar no que tem que fazer aqui. Não tem que contar com o Antony aqui, um jogo, dois. Não, tem que pensar numa coisa muito mais a longo prazo. E o futuro dele é jogando lá fora. Boa, Fernando. E aí você falou, por exemplo, o Igor Vinícius, porque é um cara que no começo estava criticado, aí veio o Juan Fran, e acabou que o Igor Vinícius cresceu de produção. Mas, falando em si do Juan Fran, você acha que, pelo peso que ele veio, pelo jogador que ele se consagrou na Europa, acabou sendo uma decepção para o torcedor são paulino? A gente conversa muito com os são paulinos, jornalistas, não são paulinos, enfim, sobre a situação do Juan Fran. O torcedor do São Paulo tem um problema. O torcedor do São Paulo, ele quer um jogador, um lateral direito, principalmente, no nível do Cicinho, no nível do que foi talvez o Wilsinho, um jogador direito ou esquerdo, jogador que faça bons cruzamentos, que participe de gols, que marque gols. O Juan Fran não tem essa característica. O Juan Fran é um jogador europeu, um jogador que teve toda a base dele, toda a carreira dele no Atlético de Madrid, uma formação completamente diferente, às vezes atuando como terceiro zagueiro, subia muito pouco. Você pode ver que no cruzamento, na hora do arremate, lá na frente, ele não é a dele, não é o que ele faz. Ele é um ótimo defensor e um cara que tem uma noção tática muito grande dentro de campo. E o brasileiro não está acostumado com isso. Talvez por isso as críticas ao futebol do espanhol. Eu acho que ele é um jogador muito técnico, um jogador que tem uma técnica muito apurada na questão do contato com a bola, do trato com a bola, da marcação. Às vezes ele perde na corrida, na velocidade também, até por posicionamento dentro de campo. Mas, efetivamente, para o ataque, é um jogador que para o São Paulo não funciona tanto. Nos jogos que ele é escalado como titular, ele é muito mais um marcador. Nos clássicos ele é sempre escalado, um cara que está lá, que tem experiência, que sabe como segurar e tal, mas para o ataque, como o brasileiro e principalmente o torcedor do São Paulo está acostumado, é pouco, é muito pouco realmente. E acho que se vier uma proposta e o São Paulo ganhar alguma coisa com isso, ele é um jogador de 30 e tantos anos já, né, na fase totalmente final da carreira dele, e aí certamente seria dispensado. Mas eu acho que é um jogador que ainda cabe no time para jogar, principalmente do jeito que ele estava jogando antes da pandemia. Chegou a ser noticiado, inclusive, que ele pode ser dirigente do Atlético de Madrid, né? Isso em 2021. Fernando, nós temos quase uma hora de live. Você que faz tantas boas lives no Instagram sabe que corta quando chega uma hora. Eu queria saber se você aceita fazermos uma segunda parte, tá uma live incrível, um papo muito bom. Podemos? Bora, vamos lá, com o maior prazer. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, eu vou ter que encerrar essa live aqui, porque senão vai cortar, mas vou fazer uma nova agora, o Fernando vai entrar e vamos continuar esse nosso papo que está muito bom. Vamos lá, pessoal. Bora.